dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tudo vale mais a pena quando fazemos para Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Durante muito tempo nas nossas vidas, nós gastávamos o tempo da nossa maneira, buscando os nossos sonhos, tempo reclamando, tempo assistindo TV, tempo lendo um livro, tempo trabalhando, tempo pensando, tempo dormindo, tempo simplesmente não fazendo nada. E nesse gasto de tempo, a gente aprendia a conviver com os sentimentos. Porque do nada você estava ali tudo bem, daqui um pouco seus sentimentos mudavam e você não entendia por quê. E você simplesmente começava a perseguir pessoas e reclamar e falar. E quando via uma situação que era para ser feliz, acabava se tornando algo triste no meio de briga, discussão. E assim a gente ia vivendo sem compreender nada. Simplesmente aceitava, passava. Quando a depressão já não era mais suportável, a gente procurava ajuda, ia num psicólogo, tomava um remédio, e assim a gente sempre ia se desviando dos sentimentos, tentando achar que num futuro qualquer as coisas seriam diferentes, ou simplesmente porque você teria muito dinheiro, ou porque você seria reconhecido no trabalho que você faz, ou porque você encontraria alguém. De repente, dentro disso, depois você teria outros sonhos, né? Já encontrei alguém, agora eu quero um filho, quero uma casa, quero um carro, quero outras coisas. E esse simples querer. E aí a gente percebe que o tempo passa e certas coisas acontecem, porém a busca ela permanece lá intacta. Ela muda o alvo, muda as coisas, mas o sentimento continua lá contaminando. Só que chega um tempo que a gente fica cansado das mesmas coisas, das mesmas pessoas, dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentimentos, do mesmo tudo em nossa vida. E esse mesmo simplesmente nos aprisiona em uma cama e num quarto e não nos deixa mais sair. E assim a gente fica lá. Sabe qual é o problema dessa vida? É que nós fazíamos tudo por nós ou para os outros. Não fazíamos para Deus. E a nossa vida ela começa a ter valor quando nós fazemos as coisas para Deus. Gastamos o tempo em Deus, buscando a presença de Deus, a palavra de Deus, a obediência às coisas que nós aprendemos com Deus. Aí a nossa vida ela começa a ter valor. É como se aquela vida inteira, que pudesse ter todas as cores do mundo, estivesse escondida no meio da escuridão. Então não bastava eu ter as cores, sem a luz elas de nada servem. Se a gente vai lá em Mateus 16, versículo 26, a palavra do Senhor ela diz assim: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. O que adianta conquistar o mundo inteiro para perder essa vida verdadeira? O que seria a vida verdadeira? É viver no meio da luz e não da escuridão. É você poder reconhecer as coisas e não simplesmente ser um escravo que é jogado de um lado para o outro, submetido a sentimentos como se fosse uma tortura, com uma dependência emocional de pessoas que o tempo inteiro pisam em você e você simplesmente se diminui para caber na mediocridade dos outros. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro? O que adianta você poder gastar todo o teu tempo nos teus planos, nos teus sonhos e nas tuas coisas e se esquivando desses sentimentos ruins? Se no final você vai perder a luz, se no final você vai viver uma vida inteira na escuridão. E mesmo que você conquiste o mundo inteiro, não existe dinheiro no mundo que possa fazer essa luz acender na sua vida. A única coisa que nós não podemos comprar, entre aspas, nessa vida é a fé.
Eu não tenho como pagar alguém para orar para mim, eu não tenho como pagar para alguém ter intimidade para mim. Eu posso pagar sim, para uma pessoa cuidar do meu filho, posso pagar para uma pessoa para mim ter sexo, posso pagar para uma pessoa tratar de mim, me fazer uma massagem, fazer alguma coisa. Posso pagar todas essas coisas, mas eu não posso pagar ninguém para ter. Então, tanto o rico quanto o pobre, ele depende de fazer o que tem que ser feito. O dinheiro dele não vai garantir a vida verdadeira. O que pra gente às vezes é sucesso, o que às vezes a gente é o que determina. Nossa, aquele ali é fulano de tal. O que determina a grandeza de uma pessoa? Se quando ela morrer, vai ficar tudo aí. Vai chegar lá do mesmo jeito. Se você for num cemitério, tanto rico quanto pobre, talvez mude o túmulo, mas pega os ossos de ambos e coloque um do lado do outro. Eu te pergunto, quem é quem? Não tem como a gente reconhecer. Só que quando a gente não tem sabedoria, de alguma forma, tudo isso na nossa cabeça faz algum sentido. Porque de repente o colar no teu pescoço, né, a roupa de grife, o celular caro e essas coisas, de alguma forma demonstra que você em vida foi alguém. Mesmo que dentro de você exista um sentimento de ninguém. Mesmo que dentro de você exista um sentimento de solidão. Você quer mostrar para os outros, você quer se afirmar e quer acreditar por tudo aquilo que você não sente. E Deus, ele deixou muito bem claro, não tem como a gente conquistar essa vida verdadeira sem Ele. Eu posso conquistar o mundo, mas eu não posso conquistar a Deus dessa forma, porque a conquista do mundo é diferente da conquista de Deus. São caminhos distintos. Um é um caminho estreito, o outro é um caminho largo, cheio de perdições. Se a gente continua lendo essa passagem, mas o versículo anterior a essa da conquista do mundo, a palavra do Senhor lá em Mateus 16, 25, ela diz assim: pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Como que nós começamos esse áudio? Exatamente descrevendo os nossos próprios interesses, quando nós gastávamos tempos nos nossos próprios interesses. E assim a gente viveu por muito tempo. E o que o Senhor diz? Que quem faz isso nunca, escolhe essa palavra, nunca terá essa vida verdadeira. Você nunca vai sentir o amor, você nunca vai sentir a felicidade, você nunca vai sentir a paz, a calma da presença de Deus. Você vai sentir coisas induzidas, momentos que por algum instante parece que serão bons, mas depois vai virar um terrorismo. Quem já viveu uma relação sabe que tem momentos que tinham tudo para ser felizes, mas basta uma palavra, basta um deslize, basta a ausência de Deus em uma das duas pessoas, que o diabo ele vai usar dessa brecha para tentar pegar a felicidade da outra pessoa e simplesmente devorar. E é isso que ele faz todos os dias, seja numa fila de supermercado, quando você decide agredir a caixa ou a caixa decide agredir, ou seja uma balconista, ou seja a pessoa que vai entregar a sua comida porque ela atrasou 5 minutos e o teu tempo é muito precioso, porque dava para você ter visto mais TikTok, mais Instagram, mais YouTube, né? Pessoa tão importante, tem uma rotina de disciplina, cuida do corpo como ninguém, né? Percebe como o mal, ele não precisa de nada, ele só precisa de você. Você e esse seu jeito que você acha que se justifica tudo. Não é porque a tua casa é maior que a casa de outra pessoa, ou porque você estudou mais que o outro, que isso significa que você seja alguém. Olha o que Deus fala sobre a vida verdadeira. Eu não olho o meu interesse, eu olho o interesse de Deus. E o que Deus ele pediu para mim? Para mim amar o próximo, para mim respeitar o próximo. Ele fala que os humilhados serão exaltados. Ele diz que os últimos serão os primeiros. Ele me dá um ensinamento muito maior que todas as coisas. Mas eu tenho que entender que às vezes a outra pessoa é o diabo. E não adianta eu querer olhar simplesmente como riqueza e como pobreza, como isso e como aquilo. Eu não tenho como taxar as pessoas pela casa que ela mora, pelo carro que ela anda, pela profissão que ela tem. Eu não tenho. Não dá pra gente ver o espírito baseado em riquezas ou não. Prosperidade e sucesso não define religiosidade. A gente busca um caminho muito
torto, muito sem noção. E isso não tem nada a ver. Quer medir religiosidade? Mede amor. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai conhecer. Eu diversas vezes, eu cito diversos versículos da Bíblia aqui, que se você tivesse lido a Bíblia, você ia reconhecer. Falou, isso está na Bíblia. Mas quem não viu, está ali simplesmente olhando palavras que fazem algum sentido. Sabe por que essas palavras fazem sentido? Sentir. Porque são as palavras de Jesus Cristo. São as palavras que estão escritas dentro de um livro sagrado. São as palavras que precisam estar na nossa mente. Que quando eu vou tomar uma decisão, ou quando eu vou pensar, ou quando eu vou renunciar ao pecado, ou quando eu vou orar, elas precisam fazer parte do meu vocabulário. E às vezes a gente se perde no xingamento. Às vezes a gente se perde na fofoca, se perde na mentira. Isso daí só está dando testemunho de uma única coisa, que a vida verdadeira, ela não está em nós. E olha que interessante, quem quiser seguir Jesus, o que precisa fazer? Mas quem esquece a si mesmo por minha causa. Então não é buscando os meus interesses que eu encontro o céu. E o que às vezes a gente mais encontra é pessoas querendo orações para que Deus faça aquilo que ela quer. Mesmo se esquecendo que os planos de Deus são diferentes dos nossos. E se Deus tem um plano, eu não precisaria pedir para ele executar, né? Porque o plano é de Deus, né? Ele não iria simplesmente supor algo que não fosse acontecer. Então aí demonstra muito mais sobre a minha confiança e os meus interesses. Você gostaria de ter uma relação com alguém que só aparece na sua casa quando ela precisa de alguma coisa? Ela nunca vai lá. Nunca quer saber como você tá, nunca oferece um prato de comida, nunca te faz nada. Mas quando ela precisa de alguma coisa, ela bate na tua porta e fala, viu, você poderia me dar dinheiro? Você poderia me conversar com fulano para que fulano ele me aceite do jeito que eu sou, Satanás? Você poderia? Poderia fazer a pessoa? Não, eu preciso manter a escravidão. Porque tem certas relações, quando a pessoa põe um anel no dedo da outra, parece que é para ela saber quem que ela vai infernizar. Não é uma aliança com Deus, é uma aliança para saber quem que você vai tornar desprezível, ainda mais um homem e uma mulher dentro de uma relação. Ah, não pode, não pode. Deus ele colocou as coisas em um devido lugar, cada um com o seu papel, mas nenhum papel é menos importante que o outro. Dentro do teu corpo, dentro de todos os órgãos, qual é o mais importante? Se um parar de funcionar, acabou, meu amor. Acabou, a tua qualidade de vida ela foi embora. Então não importa o que você faça, mas que você faça bem feito o que você tenha que fazer. Fazer com amor. Essa ideia aí de ter que estar num palco, de ter que estar num coisa, não é viagem. É viagem. O amor, ele nasce na solidão de um simples olhar. Muitas vezes para uma pessoa que está ali abatida, mas que Deus notou naquele olhar perdido de todas as pessoas. E decidiu usar daqueles que ele tem. Nem sempre são perfeitos, são todos pecadores. Pecadores, isso é importante se lembrar, mas pessoas que aceitaram a salvação e reconheceram que negando a si mesmo uma nova vida começou a brotar dentro do coração delas. Se a gente vai lá em Mateus 16, 27, a palavra ela diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Quando nós negamos a nós mesmos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar da nossa vida, Deus ele vai dar uma recompensa para nós. Não é nessa vida, é uma recompensa. Talvez sim, possa acontecer coisas, mas ele fala que nessa vida nós não vamos passar necessidade de nada, tudo que for necessário. E diga-se de passagem necessário, comer, beber, se vestir, necessário. Mas eu acho que essa vida com felicidade, com amor, é muito melhor. E ele fala, ó, é melhor viver numa casa que tem pão seco que viver numa casa onde tem briga com banquete. Quanto é ruim a gente dormir brigado com alguém e muitas vezes ter que deitar do lado da pessoa. Quanto é ruim às vezes você tá falando para uma pessoa que aquilo te machuque, que aquele comportamento dela não é bom, não está relacionado a Deus. E ela, ao invés de tentar entender o que você está falando, ela se justifica com uma outra coisa, achando que você que é o errado por sangrar. Infelizmente, Deus ele deixa muito claro na palavra que se você quiser ter problemas, você tenha relações. E eu não estou dizendo para que as pessoas não se relacionem, eu estou dizendo para que elas se preparem.
porque nada melhor que nós começarmos algo preparado. Deus ele ensina na palavra que até quando nós formos construir alguma coisa, é necessário ver se eu tenho um recurso total para mim poder completar a obra inteira. Porque qual é o sentido de eu começar alguma coisa e deixar aquilo lá? Vamos imaginar que você compra um terreno e consegue construir metade da casa. Não tem telhado, não tem coisa, e ela vai ficar lá anos tomando chuva e nada. Deus ele fala, termina de juntar tudo antes de você querer começar algo. Eu posso te ajudar, mas eu tenho que perceber que dentro de você existe sabedoria também, porque é assim que eu ensino. Então quando nós fazemos da forma que Deus ensina, negamos a nós mesmos, conversamos com o Senhor, não temos esse relacionamento de buscar a Deus só nos nossos interesses. Parece um urubu esperando alguém morrer para poder comer. Cara, isso é feio, isso é muito feio. E nós vemos uma igreja que parece que ela incentiva esse tipo de comportamento de ficar pedindo oração. Isso quando eles não tratam a oração como punição. Se você pede perdão pelos seus pecados e está arrependido, você vai rezar 30 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Que é isso? Que loucura é essa? Então eu estar do lado e conversar com uma pessoa que eu amo, que esse é o significado da oração, é uma punição? Não está errado as coisas? Será que não está errado? Por que eles ensinam desse jeito? Por que eles não querem que a gente converse com o Pai? Por que eles não querem que Jesus tenha o primeiro lugar na nossa vida? Por que eles colocam outras pessoas? Por que as coisas são feitas? Eu não consigo entender, é sério. Eu não consigo. Porque se o objetivo é um nome sobre todo nome, que Jesus esteja acima de todas as coisas, por que não falar de Jesus? Isso quando falam de Jesus, né? Amém, amém, glória a Deus, hein? Vamos dizimar aqui, põe na caixinha. E é só isso. É só isso. A igreja vive pelo dízimo. E só em mais nada. Parece que a igreja boa é porque ela tem muito membros, não é porque tem conversão, não é porque um justo... Deus ele fala que um justo que for salvo é muito melhor, que Jesus veio para salvar os perdidos, mas na igreja eu não sei o que ela passa na cabeça. Será que é um pastor querendo medir o ego com o outro? Nossa, olha a minha comunidade, olha a minha célula, olha... Cara, que maluquice. E aí você começa a ver a história de todas essas pessoas, dessas coisas, você vê que Cristo ele ficou esquecido em algum lugar. Não é o evangelho de procurar os outros, nem nada, mas é um evangelho totalmente distorcido, de prosperidade. E a gente tá olhando, se você conquistar o mundo inteiro, você vai perder a vida verdadeira. Se buscar os teus interesses, você vai perder a vida verdadeira. Se você buscar a tua recompensa, você vai perder a vida verdadeira. Por quê? Porque quem vai dar a glória para você é Jesus. E ele vai vir sozinho? Não, ele vai vir com seus anjos. E ele vai recompensar cada um de acordo com o quê? Com o que nós fazemos. Cara, então tudo que a gente faz para Deus vale a pena. Olha a frase, tudo vale mais a pena quando fazemos para Deus, porque a recompensa é a vida verdadeira, algo que dinheiro nenhum pode comprar, algo que nós não podemos pagar outra pessoa para trazer para nós, depende de cada um de nós. Na antiguidade você pagava indulgência e os seus pecados eles eram perdoados a troco de dinheiro. Mais uma maravilha moderna da igreja. Substituíram o nosso batismo, pelas águas, como foi o de Jesus, por aspersão de água na cabeça. Ao invés da pessoa ter discernimento, por que não batizaram Jesus quando ele era criança? Por que ele precisou crescer e ter discernimento de aceitar a mensagem de Deus? Quando João Batista dizia, arrependa-se. Eu consagrar uma coisa. Posso consagrar, a gente vê a vida de Samuel, cara, legal, sem problema nenhum, mas não distorce o evangelho, não faz assim, a troco de quê? Ensina o povo tudo errado e você vai falar o que está na palavra, a pessoa ainda quer discutir, achar que é doutora da lei, que está falando algo, cara do céu, lê uma vez a Bíblia, depois a gente conversa, porque se é pra gente falar de Deus, vamos falar sobre o livro de Deus, não sobre doutrinas humanas. Deus ele fala que nos últimos tempos vão ter doutrinas de demônios que vão impedir as pessoas de casar. E essa doutrina de demônios, você sabe o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente dizer que alguns alimentos são mais proibidos que outros, que não pode certos alimentos em determinados dias. Eu não estou falando nada, eu estou lendo a palavra de Deus. E se você ler, você vai ler isso e aí você vai falar, nossa, que estranho, né? Que estranho. Por que será que isso está aqui? Porque de alguma forma tinha que acontecer. Tudo que estava na Bíblia, está na Bíblia, tem que acontecer. O que não aconteceu ainda vai acontecer. O Espírito Santo, ele está no meio de nós. Nós podemos sentir, nós temos acesso ao poder de Deus.
A oração nos torna digno disso, o arrependimento e a presença de Deus na nossa vida. Amém? Tudo vale mais a pena quando fazemos para Deus. Que o Senhor Ele tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha piedade de toda a nossa tolice. Que Deus Ele ensine nós a ficarmos em silêncio e a ouvir e a respeitar a palavra. Que antes de questionar aquilo que está escrito, eu tenha pelo menos algum outro versículo, alguma coisa que esteja na Bíblia. Porque de opinião o inferno está cheio. De pessoas que acham que sabem, de pessoas que viram um vídeo, de pessoas... Cara, eu faço a questão de trazer a frase, de trazer as passagens, todos os dias, gratuitamente. Gratuitamente. O que para os outros, para pegar o evangelho, é necessário dinheiro. Seu Davi Leonardo lá, sabe quanto que ele cobra no ingresso? R$260. Olha que barato. Mas quanto não custa a tua salvação, né? É preciso, né, encher o bolso dele, né? Porque deve gastar demais. E eu não estou dizendo que não tenha custo. Tudo tem um custo. Mas quando a gente faz por amor, Deus provê. Eu não preciso sangrar o povo para falar que eu sou abençoado. Eu não preciso tirar de você para dar para mim. Porque é diferente de 5 pães e 7 peixinhos, Deus alimentou 5.000 pessoas. E quantos milagres de multiplicação Ele não fez. E a gente vive aqui como miserável, tirando de um e deixando o outro sem, e falando que tudo isso é por Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.